Até que ponto vale a pena investir em um fundo imobiliário que apresenta um rendimento, um yield, abaixo do rendimento da renda fixa? Se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. O meu objetivo aqui no 500 Pratas é te ensinar a montar uma carteira previdenciária para que você não dependa da recomendação de ativos de ninguém. Você mesmo vai aprender a montar e gerenciar a sua carteira. Então, se esse é um assunto do seu interesse, já deixa logo o like aí embaixo e também se inscreva no canal. Bom, por que eu fiz esse vídeo? Eu vejo que muitas pessoas comparam a renda fixa com os fundos imobiliários o tempo todo. Tá errado fazer isso? Não, não tá errado, porque de fato eles têm uma boa correlação, os dois. Só que veja bem, não é a mesma coisa. Existem alguns fatores que você tem que levar em consideração para decidir se vai investir em um fundo imobiliário ou na renda fixa. Inclusive, uma coisa que é muito usada é a pessoa comparar somente o yield do fundo com o rendimento e renda fixa. Então, por exemplo, hoje a nossa Selic, ela paga lá mais ou menos, o CDI, é 0,5%, 0,52% ao mês. Aí a pessoa vai lá e diz, poxa, mas o fundo imobiliário tal está pagando 0,4% ao mês. Então não compensa, eu prefiro deixar o meu dinheiro na renda fixa. Mas veja bem, essa é uma comparação um tanto errada e hoje eu vou provar o porquê você tem que ter muito cuidado em fazer isso. Então vamos para a tela para você entender o que eu estou falando. Bom, então para você entender, eu tenho aqui desse meu lado a renda fixa, que eu iniciei um investimento com 100 mil reais e aqui desse outro lado eu tenho um investimento em fundos imobiliários, que também eu comecei com 100 mil reais. Eu vou mostrar para vocês. Então veja bem, aqui na parte de renda fixa eu considerei o quê? Juros de 0,5% ao mês. Nos fundos imobiliários, eu coloquei um proventos por cota aqui, de 30 centavos. Eu considerei um valor da cota de 100 reais no início do nosso investimento. Isso dá um yield mensal de 0,3%. Ou seja, a gente começa a perceber aqui já que a renda fixa, nesse caso, está mais interessante do que o fundo imobiliário, beleza? Mas vamos fazer uns estudos para vocês entenderem, então, por que o investidor decide optar pelo fundo imobiliário, mesmo com um yield tão baixo, ao invés de investir na renda fixa. Por que alguns investidores fazem isso? Você vai entender. Olha só, diante dessa situação aqui, a gente vê que realmente seria mais interessante investir na renda fixa, Porque no final de 120 meses, eu coloquei aqui, 10 anos, uma década, nós teríamos 181 mil reais investido na renda fixa e teríamos 142, 143 mil reais nos fundos imobiliários. Aqui eu considerei o seguinte, não houve aporte, Simplesmente a renda fixa aqui foi juros compostos, Então veja aqui, de 100 foi para 100.500, Depois foi 101.002, 101.507 e por aí vai. Juros compostos, considerando esse 0,5% ao mês. Aqui eu considerei o quê? O valor da cota, então, do fundo imobiliário 100. Começamos com o número de cota de 1.000, deu 100 mil reais. Recebeu 30 centavos de proventos, que dá 0,3% ao mês de yield, Isso deu 300 reais. 300 reais dá para comprar mais 3 cotas. Então, no próximo mês, no mês 2, esse camarada ficou com 1.003 cotas, Aqui eu coloquei como se desse para comprar no fracionado, só para ficar mais fácil de eu fazer esse exemplo aqui na planilha, Não esperei acumular o valor de uma cota para depois ir fazendo as compras. Então eu já fui pegando esse valor aqui e calculando mesmo no fracionado quantas cotas dava para comprar, só para você entender a lógica disso aqui. Então beleza, diante disso, como eu falei, a gente viu que seria mais interessante investir na renda fixa do que na renda variável, nos fundos imobiliários, Mas por que então que alguém investe nos fundos imobiliários? Porque isso aqui, gente, principalmente falando de fundo de tijolo, Isso aqui vem do aluguel que o inquilino está pagando. Esses 30 centavos vêm do aluguel que o inquilino está pagando. Mas olha só, esse aluguel, ele sofre revisional todo ano. Então todo ano a tendência é que ele suba um pouquinho. É corrigido pela inflação e ainda é feito alguma outra correção, outra negociação de acordo com o aquecimento do setor. Então o que você tem que levar em consideração aqui e que o mercado está levando, porque hoje é difícil, mas você encontra fundos aí que estão com
0,3% de yield. Até 0,3% eu joguei bem abaixo aqui para nós fazer o nosso estudo. Mas com 0,4, 0,5, 0,6 já tem um monte. 0,6 já é considerado bom, né? Mas abaixo de 0,5% ao mês tem bastante fundo imobiliário pagando isso aí. Só que como eu tô falando, isso aqui sofre revisional, tá? Se o setor imobiliário vai aquecer, o valor do aluguel tende a subir. Então é isso que o mercado considera e é isso que você tem que considerar. O que você acredita? Vai subir o valor do aluguel nos próximos anos ou não vai? Veja que durante 12 meses a gente vai deixar em 30 centavos. E quando virar o ano, então, depois de um ano, nós vamos fazer uma revisional no valor de aluguel. Vamos colocar que isso aqui vai para 40 centavos, tá? Então vai dar 0,4. E eu vou puxar isso aqui até o final. Vamos considerar que daí nos próximos 9 anos não vai mais ter revisional. Veja o que já aconteceu. Renda fixa R$ 181 mil e o fundo imobiliário R$ 158 mil, tá? Todo ano tem revisional, gente. Todo ano. Pode pegar o histórico dos fundos aí. Então vamos considerar que no próximo lá, depois de 24 meses, no 25º mês, teve mais uma revisional. Foi para 0,45, tá? 0,45. Então isso aqui, gente, é o que vocês têm que levar em consideração na hora de investir em um fundo imobiliário. Se você tem que pensar assim, poxa, esse fundo que eu estou analisando, hoje ele paga menos que a renda fixa. Existe a possibilidade de ter revisionais para cima? A região onde esse imóvel está tende a se valorizar o imóvel, a ter correção no valor de aluguel? O aluguel vai se tornar mais caro nessa região? Vai. Então pode ser interessante investir nesse fundo imobiliário. Agora, se você não acredita que vai ter revisional no valor do aluguel para cima, então não compensa. Então compensa ir na renda fixa. Então, essa é a análise que tem que ser feita. E não simplesmente comparar hoje o rendimento que um entrega e o rendimento que o outro entrega. Você sempre tem que olhar o investimento, qual vai ser o rendimento que isso vai me entregar para a próxima década ou para os próximos 20 anos. É isso que tem que ser comparado e não o rendimento que entrega nesse exato momento. Porque hoje já passou. Tá? O que eu falei agora, esse rendimento agora já passou. Então o que importa é você tem que olhar um prazo de alguns anos para frente, uma década para cima, tá? Beleza, então eu vou colocar aqui, ó, 45 centavos. Vamos puxar até o final para ver como que já ficaria. Olha só, tá começando a ficar interessante. A renda fixa, a gente vê que não tem muito milagre, né? Para isso aqui subir, eu preciso que esse valor aqui, ó, 0,5% ao mês, ele cresça. Mas a gente percebe que as perspectivas aí para a nossa economia é que não vá subir a taxa de juros. Também não tem como saber, né? É a mesma coisa, você tem que considerar isso. Ah, Leandro, eu acredito que isso aqui vai para 1%. Bom, se você acredita que vai para 1%, então você vai ter 326 mil reais no final de 10 anos. Então vai de renda fixa. Mas isso vai depender das suas premissas. Eu acredito que isso aqui vai ficar por muito tempo próximo de 0,5. Então no final de 10 anos eu teria 181 mil. Enquanto isso, eu acredito que o setor imobiliário está se aquecendo e essas revisionais aqui vão continuar acontecendo. Beleza, então estamos a 45 e agora o que aconteceu aqui? Vamos para o mês 36, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um valor legal de revisional, a economia bombando, as reformas passaram, o setor imobiliário está aquecendo, o valor do imóvel subiu, o valor do aluguel subiu. Então agora a revisional foi para 55 centavos. Vou puxar isso aqui até o final do período para você entender mais ou menos. Olha o que acontece, gente. Aqui a gente já equilibrou investimento em renda fixa e investimento em fundo imobiliário. Isso aqui é mais ou menos como fluxo de caixa descontado. Eu estou prevendo como estaria a situação daqui a 10 anos para ver se compensa investir hoje na renda fixa ou no fundo imobiliário. Beleza, só que agora tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês aqui que começa a ficar ainda mais interessante o investimento em fundo imobiliário. Quando esse imóvel começou a pagar 55, eu demorei para fazer uma coisa aqui. Eu estou considerando que o valor da cota está estável, tá? Eu fui bem assim, ó, generoso e deixei por 3 anos esse fundo trabalhar a R$100 o valor da cota. A gente sabe que na prática isso é difícil acontecer. Mesmo que tivesse acontecido, o que vai acontecer daqui para frente agora? Bom, se subiu para 55 centavos, o fundo mostra que vem crescendo o valor do aluguel. Agora o yield desse fundo está quanto? Tá 0,55. Está acima da renda fixa. Vocês acham que um fundo com essa qualidade, que só continua crescendo o valor das revisionais para cima, que está mais interessante do que a renda fixa, que ele vai ficar a R$100 a cota? Não vai ficar. O mercado vai corrigir. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Quando a revisional foi para 55,
o mercado vai jogar isso aqui para 110, gente, tá? E quando isso aqui for para 110, vou considerar que vai ficar até o final do período também. O nosso investimento já foi para 190 mil reais. Tá bom até aqui? Não. Vamos continuar essa brincadeira para ver até onde a gente pode chegar. Depois de 48 meses, tá? 4 anos já, eu vou colocar que foi para 60. Então, 0,6. O que aconteceu com esse yield aqui, ó? 0,55. Melhor que a renda fixa novamente. Caramba, a cota vai agora para 115, um exemplo. Então eu vou considerar que essa cota, no mês 49 para frente, ela foi para 115 e vai até o final. E o nosso proventos que estava a 55, ele foi para 60. Vamos considerar até o final. Olha a brincadeira, 202 mil reais depois de 10 anos. Estão entendendo o que acontece, gente? Vou continuar aqui, ó. Agora eu vou dar um pulo maior, vamos dizer que passou um tempo aí sem revisional, né? Beleza, depois lá no final, depois de 90 meses aí, vamos colocar, né? Teve uma revisional interessante. Então foi para 0,8. Deu um boom aí na valorização dos imóveis. 80 centavos por mês esse fundo está pagando. Vamos levar isso aqui até o final. Olha só, só com a valorização dos proventos já foi para 213 mil. Só que não vai ficar com yield tão alto, né? Olha só. 0,7% de yield não vai ficar se a taxa de juros continuar a 0,5 por mês. Então o que vai acontecer aqui nesse caso? Essa cota vai ter que subir para 130, talvez. Ó, ainda está um puta de um yield, né? 0,62. Isso aqui vai ter que ir para 140, gente. Não vai ficar. Ainda está acima da renda variável, da renda fixa. Então agora isso aqui vai para 150. É o que vai acontecer. E a gente leva agora até o final de novo. O que aconteceu? 264 mil reais. Vou fazer só mais uma correção aqui para a gente ser generoso nessa questão. Então vamos dizer que aqui foi para 0,9. Isso aqui vai se estender até o final do nosso prazo de investimento. Quando foi para 0,9, olha só, yield foi para 0,6. O mercado corrige essa cota. O mercado vai levar para 170 e agora voltou para 0,53. Então, a 170, a gente leva isso... Opa! Cancela. A 170, a gente leva isso até o final. E o que deu? Olha só, gente. 300 mil reais no fundo imobiliário e 180 mil reais na renda fixa. Isso é a análise que você tem que fazer. Você nunca pode olhar assim, bom, o fundo imobiliário está pagando 0,3% e a renda fixa está pagando 0,5%. Então, eu vou de renda fixa. Isso é você olhar para o pé e olhar para trás. E quando você investe em fundos imobiliários, em ações também, mas esse caso aqui se aplica mais aos fundos imobiliários, você tem que olhar para um prazo de no mínimo 10 anos para frente. Porque aí você vai conseguir enxergar esse número aqui, ó. Esses números aqui você vai conseguir enxergar quando você imagina para os próximos 10 anos. O que vai acontecer com o valor desse imóvel que eu estou investindo, com o valor dos aluguéis nos próximos 10 anos? O que você acredita para esse setor? Você acredita que vai crescer? Você tem que olhar para esses próximos 10 anos. Se você olhar só para o pé, várias vezes, em vários fundos, você vai achar mais interessante investir em renda fixa do que no próprio fundo. Então eu te pergunto, deixa aí nos comentários, você estava olhando para a próxima década, quando eu estava escolhendo um fundo para investir? Ou você estava olhando para os próprios pés? Até o próximo vídeo.